A CPMI, no caso do 8 de janeiro, hoje ela está ouvindo o fotógrafo Adriano Machado, que ele é fotógrafo da Reuters, e trabalhava dentro do Palácio, estava cobrindo a manifestação, aquela manifestação que começou com manifestação e desencadeou em um ato de vandalismo com a invasão de das três sedes dos poderes em Brasília, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso e o Palácio do Planalto, a depredação e toda aquela baderna que vocês viram em imagens em toda a imprensa, e que é lamentável de lembrar. Então, ele estava no ato, cobrindo esse movimento, cobrindo também essas manifestações, e ele foi chamado para depor na CPMI do 8 de janeiro, que está acontecendo neste momento. Quem está falando, se eu não me engano, é o Rogério Carvalho, não é isso? Não, o Rogério Carvalho ele é do PT. É o que é o do, como é que se diz, do Estado do Norte. Marcos Rogério. Mateus, minha voz da consciência, quem me salva aqui. Marcos Rogério está falando. A gente lembra que Marcos Rogério, ele, como eu disse, ele é senador por Roraima ou Rondônia, eu não me engano, vocês podem me corrigir aqui no chat, porque, como eu disse, é muita gente para lembrar, 500 e cacetada, 600 e cacetada. E na CPI da Covid, eu não sei se você... Rondônia, não sei se vocês lembram, na CPI da Covid, ele teve um papel que foi um papel que chamou bastante atenção, porque ele era um dos principais defensores do governo Jair Bolsonaro, isso na CPI da Covid, na CPMI, no caso da Covid, que movimentou muito o Congresso. Bora soltar para ver o que ele está falando? Está sendo de agora essas imagens. Utilizado das garantias constitucionais que lhe são próprias ao exercício profissional. Não fez. Mas para trazer uma versão que aí, por isso que disse, no início, a minha intenção era não lhe fazer perguntas. Mas a partir da abordagem que é feita aqui, respeitosamente, estou a fazer poucas perguntas. Você disse que quando entrou, percebeu que já tinha gente lá dentro. Depois outras pessoas chegaram. Foi isso que aconteceu? Tinha gente lá dentro. Quantos estavam na antessala da Presidência da República? Quantas pessoas na antessala? Quantas? Quando você chegou, quantas estavam lá? Não, tinha bastante gente no mezanino. Você no chegou... mezanino que tem acesso também à presidência. Vossa Senhoria chegou, então, à antessala da presidência antes dos manifestantes? Não, eu estava no mezanino. No mezanino tinha bastante gente. Eu estou perguntando isso porque as imagens mostram o contrário. Mostram você fotografando a porta sem ninguém. Não, mas ali não mostra o mezanino. Ok, você tem um espaço anterior. O mezanino, um acesso lateral, eu estava num canto, no mezanino. Quando eu vi a primeira pessoa que foi lá, me chamou a atenção, porque ali é o gabinete da Presidência da República, eu fui atrás dele, ele volta. E isso, como eu disse, chamou minha atenção, e eu fiquei por ali para aguardar ver se alguém tentaria alguma coisa, não sei, a registrar os fatos. Foi quando esse grupo veio. Esse grupo, quando entra, quando eles chegam, eles não me veem. Ok. As cenas que nós vimos ali são cenas que demonstram o contrário. Eu poderia até fazer aqui a sugestão de se periciar as imagens. Vossa Senhoria disse aqui que sofreu ameaças, que foi ameaçado, que foi constrangido. Mas, olhando para aquelas imagens, não é isso que a gente observa, não é isso que a gente enxerga. Mas eu queria fazer alguns outros questionamentos. Acredito que seja básico considerar o período que permaneceu lá. Quanto tempo ficou exatamente dentro do palácio? Dentro do palácio? Quer ver, eu anotei aqui, eu entrei lá por volta de 3h35, saí de lá às 16 horas e 50 minutos, uma hora e alguma coisa. Lhe faço um outro questionamento aí de cunho profissional. Jornalisticamente falando, qual o valor de um flagrante preparado? O valor? Qual o valor? Qual o valor que se dá, que se atribui a um flagrante preparado? O valor financeiro? Não. Qual o valor probatório, qual o valor histórico de um flagrante preparado? Não sei, excelente. Não sabe? Não sei. O valor? Nenhum. Nenhum valor. Mas foi isso que nós vimos naquela cena da porta. Um flagrante preparado. Repito, como jornalista, o profissional pode atuar de maneira camuflada, de maneira infiltrada, de maneira, enfim, que lhe dê a oportunidade de captar a melhor imagem, captar um áudio, captar uma conversa, é próprio da atuação jornalística independente. Eu
Fiz várias outras anotações aqui, mas Vossa Senhoria já disse aqui, lá dentro, as pessoas que estavam ali tinham ânimos violentos, inclusive lhe ameaçou. E lhe pergunto, por último, para finalizar, não vou esticar mais. Registrou o momento em que teve um encontro com a Força Nacional, quando viu. Vossa Senhoria poderia ceder essa imagem à CPI? De forma a colaborar com os trabalhos da CPI? Essas fotos pertencem a Reuters. Preciso checar com eles, né? Se foram publicadas. E se não foram, Vossa Excelência, Vossa Senhoria não pode ceder? Eu não, porque não pertence à minha foto. Vossa Senhoria só fotografa, Vossa Senhoria só estava a serviço naquele momento da Reuters ou como freelancer trabalhava para outro veículo? Naquele momento eu estava trabalhando para a Reuters, mas faço freelance para algumas outras instituições. Para concluir, senador. Não, agradeço, Vossa Excelência, senhor presidente. Apenas fazer esse registro e agradecer a sua vinda aqui. O fato está falando, mas confesso. A gente viu, como eu disse, o Marcos Rogério, senador por Rondônia, informação precisa. A gente teve interrogatório dele e, na verdade, ele continua interrogando. Vocês podem até acompanhar pelo site lá do antagonista, que a gente também está cobrindo. E de outros senadores, essa CPMI deve se estender. E a gente lembra que não tem só essa comissão no Congresso acontecendo. Ainda hoje estão previstas as reuniões da CPI das ONGs, que deve ouvir Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, e a CPI do MST, que traz a fala de João Pedro Stedley, líder do Movimento dos Sem Terras. E tem uma coisa, a gente tem, se eu não me engano, são 4 CPIs e CPMIs em andamento, e tem gente querendo mais uma, exatamente. Ontem, parlamentares ligados ao governo começaram a colher assinaturas para a criação de uma outra CPI, que seria a CPI das joias. Pois é, a ideia seria uma CPI para apurar a possível venda irregular de joias e presentes dados ao ex-presidente Jair Bolsonaro no Congresso. Esse caso ele é apurado pela Polícia Federal. E aí teve parlamentar dizendo, tem pouca CPI, vamos criar mais uma? Vamos criar mais uma. E começou a fazer o quê? Colher assinatura. Então, minha gente, acho que tem mais CPI, se duvidar, do que Congresso acontecendo hoje.